E aí, tudo começa a mudar. Porque agora, a vida de Moisés vai virar uma loucura. Aquele que vivia uma vida pacata, tranquila, agora vai começar a viver uma vida de muita intensidade, de muita entrega. E assim as nossas vidas antes de Cristo. Está tudo indo, caminhando, mas de repente, nós encontramos Jesus e tudo muda. E Deus deu a Moisés poder. Fala comigo assim, ó, poder. Porque só tem uma forma de um homem normal, comum, pessoas comuns como eu e você, executar um projeto celestial e espiritual tão grandioso se tiver poder. Porque pessoas comuns não conseguem vencer no mundo espiritual. Ela precisa ser tomada de poder e autoridade. E Deus deu um cajado para Moisés. Diga, esse cajado lhe deu autoridade. Diga, decretos. Moisés falava, decretava e acontecia. E agora Moisés está munido de poder, municiado de poder. E Deus fala para ele, agora você vai lá encontrar-se com Faraó. Você vai voltar da onde você fugiu e você vai pôr em liberdade o povo. E Moisés chega lá e começa a liberar decretos. Porque aquilo que Moisés falava perante Faraó, diante de Faraó, eram decretos celestiais. E começou a vir pragas sobre Faraó, pragas sobre o Egito, amém? Era Deus que fazia, apóstolo, mas era por intermédio de Moisés. Olha para o teu irmão e fala assim, é Deus que faz tudo, por intermédio de você. Você é o canal desta bênção. E aí Moisés começa a imprimir agora um poder e uma glória e uma palavra de poder sobre Faraó e sobre todo o Egito. E agora o povo de Deus está prestes a ser liberto. Mas chegou o momento que Moisés passou por todas as etapas, diga todas as etapas. E Moisés se cansou. E Deus recolheu Moisés. Só que o propósito continua. Repita, pessoas vai, pessoas vêm, troca-se o governo e o poder, mas o propósito continua o mesmo. Aí a Bíblia vai dizer lá em Josué capítulo 1, versículo 1. Abre lá comigo, rapidamente. Eu vou falar sobre decretos. Mas eu não posso deixar de pegar tudo isso que nós aprendemos agora e colocar também em prática para você ver o quanto Moisés era homem de decretos na terra. E a Bíblia vai dizer, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Diga, hoje eu sou auxiliar de Jesus. Ou seja, o propósito continua. E a Bíblia vai dizer no versículo 2, ele diz assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Diga, o propósito continua. Muda
governos, muda poderes, mas o propósito continua. Agora Deus, Ele separou outro para continuar no propósito. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Lembra que eu falei para você que o poder de Deus está na unidade? Eu preciso preservar o propósito. Agora, quem vai começar a liberar decretos sobre a terra se chama Josué. Josué agora carrega o poder. A Bíblia diz no versículo 3 que, como prometi a Moisés, todo lugar aonde o quê? Puseres os pés, eu o darei a vocês. Você vai entender o que é isso. Como é que eu libero decreto sobre algo? Ou sobre um lugar, ou sobre um território, ou sobre um bem? Eu libero decretos respaldados daquilo que Deus já havia me prometido. Ou seja, eu decreto possuir aquilo que já é meu. Se Deus está prometendo que aonde colocar os pés é meu, então eu chego naquele ambiente e libero uma palavra profética, libero palavras de decreto e digo: eu só estou aqui para possuir aquilo que me pertence. E eu decreto agora no nome de Jesus que aquilo que vai se levantar para impedir, caia agora por terra. Isso muda, faz a diferença na sua forma de ver, a sua mentalidade. Porque eu decreto sobre algo que já me pertence. Deus já havia falado para Moisés: vocês vão possuir uma terra. Moisés agora está fora de cena. Entra Josué e Deus fala: como eu prometi. Aonde vocês colocar os pés, vai ser de vocês. Então um crente, um cristão que entende, que carrega a unção de decretos, ele sabe o que é dele por direito, o que é dele por herança, e ele se posiciona como dono. Compreenda? Há agora aqui uma mudança. Deus está passando a autoridade, o cajado, o poder para outro decretador de milagres na terra. É Josué, mas o propósito continua o mesmo. Entende? Queridos, o milagre e a promessa é a mesma, só muda de endereço, só muda de casa. Aquilo que Deus prometeu está indo para o Jardim Palmeiras, está indo para o Parque do Sol, está indo para a Avenida Araras, está indo para o Flamboyance, está indo. Aquilo que Deus prometeu, está indo. Ele está indo, Ele está indo, Ele está indo. Não interessa o endereço, Deus prometeu, Deus falou. Então eu, como um decretador de milagre na terra, eu vou começar a liberar decretos segundo aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu que nós não seríamos mais escravos, então começa a liberar decretos sobre os seus filhos. Eu não permito que os meus filhos se tornem escravos de nada nesta terra imunda. Eu preciso começar a entender que eu carrego uma unção de decretador. Eu libero palavras de decreto e aquilo vai cumprir, porque é por fé. Olha para o teu irmão e fala assim: você não precisa fazer nada, Jesus já fez por você. Você só precisa acreditar e liberar a palavra. O problema é que nós não liberamos a palavra de bênção, mas liberamos só palavras negativas de maldição. Eu não posso, eu não consigo, está difícil para mim está impossível, para mim está tudo fechado, para mim está tudo amarrado. Ai, parece que tem uma coisa na minha vida. Você vai viver aquilo que você libera, porque aquilo que você libera são decretos ou de bênção ou de maldição. E nós falamos aqui domingo que nós somos reis e sacerdotes. Agora Josué, ele vai começar uma nova jornada. No versículo de número 4, a Bíblia diz: seu território
se estenderá do norte ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hetitas, até o mar grande, no oeste. Diga, Deus já liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre os meus descendentes. Se tem alguém ocupando a minha bênção, vai ter que desocupar. Se tem alguém que está ocupando aquilo que me pertence, ele vai ter que sair. Porque eu tenho uma palavra ao meu favor. Então é simples você ser um homem ou uma mulher que carrega uma unção de decretos, segundo a palavra de Deus. Ou você acha que Moisés, quando ele vai falar com Deus, dialogar, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Ele dizia, fala que o eu sou te mandou. Mas Senhor, está vendo essa vara que está na tua mão? Sim. Joga no chão, virou uma serpente. Pega ela de volta, virou vara. Coloca a mão no peito, não foi esses os sinais? Eu não sei como é que Deus vai usar na sua vida, mas eu só sei que se você se posicionar como um carregador de unção de decreto, aonde você chegar, você vai impressionar os seus inimigos, ao ponto deles reconhecerem que você carrega uma identidade celestial. O negócio, queridos, é só questão de entender, de compreender o que Deus está querendo falar. Eu tenho que sair do raso e entrar num relacionamento profundo com Deus. A Bíblia vai dizer para nós no verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Levanta a tua mão direita e fala assim: eu estou respaldado, seguro, protegido e bem acompanhado. Aonde você for com esta fé, você vai liberar a palavra de decreto e Deus respalda. Você fala e Deus assina. Você fala e Deus assina. Você fala e Deus manda acontecer. Por quê? Porque você está cumprindo princípios, você está andando segundo a vontade de Deus, você pegou essa autoridade e você está impondo essa autoridade em prática. É isso que você precisa entender. Como é que eu vou me movimentar? Como é que eu vou mudar essa situação? Eu vou me esforçar, eu vou me desgastar, eu vou me cansar? Não, é na base do diálogo. Com o inimigo nós não lutamos mais, quem luta por nós é Deus. Moisés não levantou uma espada sequer para tirar o povo do Egito. Moisés só liberou palavras de decretos, respaldado por Deus. O que Deus falou com Moisés, Moisés declarou. E tudo que Moisés declarou, Deus respaldou. Agora, quando você anda segundo a tua vontade, segundo o teu querer, quando você tudo que faz é segundo o seu desejo pessoal e não é aquilo que Deus falou, tudo que você falar vai te envergonhar. Agora, quando você faz tudo conforme a vontade de Deus, que Ele declarou com você, a promessa é essa aqui, ó: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Tudo que você falar, segundo aquilo que eu te ordenei, eu assino embaixo. Assim diz o Senhor. Por isso que Moisés se encheu e foi, porque se sentiu respaldado. Pode notar que ora Moisés falava: se o Senhor não for, nós também não vamos, porque o nosso poder está em Deus. Então, aqui acontece a mesma coisa que eu ministrei para você no domingo, sobre Jó. A Bíblia vai dizer para você aqui no verso 6: seja forte
e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você tem convicção, fala para ele, que está fazendo a coisa certa, você sempre vai ser forte. Fala para ele: a dúvida anula a fé. Quando você tem dúvida, é porque você está desacreditando de Deus, é porque você está longe. Todas as pessoas que só andam em dúvida é porque não ora, não tem vida com Deus direito, ele não tem vida de comunhão, ele não tem comunhão na igreja, ele falta mais do que vem. Sabe por quê? Porque a comunhão, quando você se achega perto de Deus e ora e busca, e o seu coração está voltado a fazer a vontade de Deus, Deus falou com você, você não tem dúvida. Se Deus falar marcha, você marcha. Se Deus falar fica, você fica. Se Deus falar para você vai conseguir, você já se comporta como vencedor. A dúvida vem porque eu estou longe. Deus já liberou todas as coisas no céu, diga amém. Só que eu preciso fazer a minha parte na terra. Diga: eu sou boca de Deus. Diga: eu sou o representante de Deus. Diga: eu sou a carta viva de Cristo. Então como que você vai se comportar contrário àquilo que Deus falou? Eu carrego os decretos. A palavra de Deus é os decretos. Versículo 7, a Bíblia diz, queridos: somente seja o quê? E muito corajoso. Tenha o cuidado, agora começa. Tenha o cuidado de quê? Obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem por onde quer. O segredo está aqui. Aqui, ó. Aqui o segredo. Você quer saber o segredo? Está aqui. Aqui o seu segredo. Vou tomar uma decisão séria, importante, apóstolo, essa semana. O que Deus vai falar aqui? O que o Senhor faria no meu lugar? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, ser justo, ser fiel, ser honesto, não roubar, não matar, tá, isso aqui, tá bom, então a minha decisão vai ser tomada pautada em cima da palavra de Deus. Então se eu estou tomando uma decisão pautada em cima da palavra de Deus, eu decreto que já deu certo, porque o Senhor nunca vai me abandonar. Agora você quer fazer do seu jeito, por isso que os seus decretos são falidos. Mas quando você começa a fazer do jeito de Deus, você carrega os decretos dos céus. E quando você carrega os decretos dos céus, quando você falar, é o próprio Deus falando na terra. Aqui está o segredo, ó. O segredo é esse. Deus colocou aqui um segredo para ele. Você vai ser bem sucedido em tudo, mas para isso precisa, queridos, nunca vai ser por você, sempre vai ser por Ele. Você não tem poder para nada. Você só carrega poder porque você está com Ele. Esse aqui é o segredo, essa aqui é a pegada. Por que não é para desviar? Por que não é para desviar? Porque tudo que você falar, segundo a palavra de Deus, vai acontecer. Não foi assim com Moisés, que a Renata acabou de ministrar aqui? Tudo que Moisés falou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, por quê? Porque Moisés só falava aquilo que Deus falava. Desde o primeiro encontro, se encontrou com Deus, assumiu o propósito e começou a ser um decretador de milagres na terra. Tudo que ele falava acontecia. Sabe por que acontece? Porque está pautado na palavra, está dentro da palavra. Se você começar a agir dessa forma, tudo vai mudar. Tudo vai acontecer na sua vida. No versículo 8 a Bíblia vai dizer, preste atenção: não deixe de falar as palavras da onde? Desse livro, da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, repita essa palavra comigo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem. Não acredito, você não está pegando isso não. Está aí o porquê. Um carregador de unção de decretos tem que andar pautado na palavra de Deus. Por quê? Porque ele é ser inteligente, ser um papagaio de Deus na terra. Não inventa moda, Deus falou, eu vou repetir. Nós não somos dono de obra autoral, tudo que há na terra foi criado por Ele, inclusive você antes de existir aqui, Ele já te conhecia.
Nada é você que faz, tudo é Ele. Então eu quero ser um papagaio de Deus na terra. Deus falou, eu vou repetir. Deus decretou no céu, eu decreto na terra. Deus decretou no céu, eu decreto na terra. Eu só vou repetir o que Ele já falou. Porque tem um segredo. Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele fala e não com aquilo que você pensa ou que você deseja. Não tem obra autoral em Deus. Não queira nós querer inventar moda. A obra é dEle, tudo é para Ele. É Ele que faz tudo e Ele sabe do nosso amanhã. Deus é o Deus do ontem, o Deus de hoje, o Deus do amanhã. É o alfa, o ômega. Quem está entendendo, diga amém. Então diga, eu vou ser um carregador de decretos. Diga, um som de decretos vai estar na minha boca. Diga, porque eu serei um porta-voz de Deus. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você vai estar passando a pior crise da sua vida. Você vai buscar na palavra de Deus. Você vai meditar nela. Senhor, o que o Senhor fala para mim nessa situação? E aí quando Deus revelar, você vai lá dentro daquela situação, dentro do vulcão, dentro do poço, dentro daquela situação difícil que talvez você não está suportando mais. E você vai olhar para a situação e vai dizer, eu estou decretando segundo o meu Deus falou ao meu respeito, na palavra dEle, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Essa palavra me respalda. Sai dessa vida, sai desse mundo, sai dessa casa, sai do meu filho, sai da minha mente, sai das minhas finanças em nome de Jesus. Você vai mudar a tua história. A coisa vai começar a fluir. Porque você é um carregador de decretos. Você tem uma unção que libera palavras de decreto. Repita comigo mais uma vez, Deus vai respaldar a palavra dEle que sai da sua boca. Não confunda as coisas. Amém? Moisés, vai lá no Egito. Fala com o faraó que eu quero o meu povo de volta. Moisés chegou lá e falou, o eu sou que é o povo dele de volta. Não vou deixar. Moisés, fala para eles que eu vou enviar pragas. Aí Moisés vai lá e fala, é o seguinte, vai começar aí um festival de miséria agora. E aí? Não, tranquilo. Tudo que Moisés falava, acontecia. Tudo que Josué falava, acontecia. Porque está debaixo de uma palavra de Deus. Aqui é o grande segredo. Cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a tua casa? Você quer mudar o teu relacionamento? Você quer mudar a tua vida financeira? Você quer mudar o rumo das coisas? Começa a trazer a sua vida para dentro da palavra de Deus. O que Deus está te pedindo para fazer? E nós vamos orar agora. Isaías 55, verso 11 aqui. Eu não tenho tempo de entregar tudo. Eu estou montando um congresso sobre os carregadores de decretos. Que será um divisor de água na sua vida. Preste atenção. Eu me sento para meditar, Deus só me fala sobre isso. É porque Ele está querendo falar alguma coisa sobre isso aqui. Olha o que Ele diz aqui, ó. Isaías 11, 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o quê? O propósito para o qual a enviei. Sabe de quem é essa palavra? De quem é essa palavra? Então, se eu falar a palavra de Deus, se eu sou aquele que vai anunciar aqui a palavra de Deus, eu não tenho que me preocupar com o resultado, porque eu não estou fazendo nenhuma obra autoral. Tudo que eu estou fazendo ou falando é da parte de Deus. E se é de Deus, a Bíblia diz que Ele cumpre. Porque, entende uma coisa, o carregador de decretos
ele é autoridade. É autoridade. Ele é um governo sobre um propósito. Diga assim, ó: a minha casa, o meu casamento, a minha família é um propósito pessoal de Deus para comigo. Então, eu quero que você entenda nesta palavra dos carregadores de unção de decretos, é que cada um de nós temos uma vida particular, e cada um de nós temos um propósito. O primeiro propósito das nossas vidas é a nossa casa, é a nossa família, é os descendentes. Então Deus, Ele vai fazer com que toda a palavra dEle, liberada através da sua boca, não é as suas palavras, é a palavra de Deus. Não é o seu querer, a sua vontade, mas é o querer de Deus. É vontade de Deus que o seu casamento seja bem-sucedido? Sim ou não? É vontade de Deus que você seja uma bênção na terra? É vontade de Deus que você tenha prosperidade? É vontade de Deus que você tenha liberdade em Cristo Jesus? Que você não seja escravo de absolutamente nada nessa terra? É vontade de Deus? Então você só vai liberar o quê? A palavra que Deus já falou ao seu respeito. Quem está entendendo isso? Ela não volta vazia, ela não volta até que ela se cumpre. Aí você vai olhar para aquela coisa e vai falar assim: a palavra tem que se cumprir, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra vai se cumprir. A Bíblia diz: resistiu o diabo. Diga: resistiu o diabo e ele fugirá de você. Diga assim, eu vou resistir, declarando todos os dias a mesma coisa. Diga: eu vou. Diga: eu posso. Diga: eu sou abençoado. Diga: a partir de hoje, eu e a minha casa vamos prosperar. É isso que você precisa inculcar. Agora, se você anda por aí falando a sua própria verdade, você que respalda a sua verdade. Agora, se você anda falando a verdade de Deus, Deus respalda e assina embaixo por você. Aí é uma decisão sua. Um carregador de decretos, ele tem que viver Hebreus capítulo 11. É isso que você precisa entender. É crer naquilo que não se vê. É acreditar. E parece que está tudo caindo nos pedaços. Só parece. Mas você não está vendo? Está desmoronando. Não está não. Está passando por reformas. O meu Deus está entrando com providência, está reformando a minha vida. Para os olhos naturais, eu estou caindo. Para os olhos naturais, eu estou regredindo. Para os olhos naturais, eu estou quebrando. Para os olhos naturais, eu estou sofrendo. Mas aos olhos da fé, Deus está fazendo um grande tratamento na minha vida. Deus está entrando com reforma em todas as áreas de sua vida hoje. Não se assuste. Se você falar a palavra certa, se você estiver do lado certo, se você estiver ajustado, aquilo que você decretar na terra, você vai possuir, porque o Senhor já te respaldou. Ou você acha que foi fácil? Moisés, ele estava ali debaixo de uma palavra, eu tenho autoridade para impor para Faraó: liberta os meus irmãos. Debaixo de uma palavra, eu tenho autoridade para impor a Faraó: nós não vamos sair de mãos vazias. Pode pegar o ouro e a prata para nós. Debaixo de uma palavra, você pode impor a Faraó. Agora, quando você tem uma palavra autoral, do fruto da imaginação sua e do seu desequilíbrio emocional, você que toma conta dela. Agora, quando você tem uma palavra respaldada de Deus, Deus não te abandona, Ele estará com você, assinando o cheque em branco. Nós somos carregadores dessa unção. Esse ministério é carregador da unção de decretos. Esse lugar é diferenciado.
Se você se apegar firme com a palavra e os ensinos desse lugar, você vai romper, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar. Porque carrega nesse lugar, nesse altar, flui uma unção de decreto, de governo, de autoridade. Pois o conhecimento nos faz avançar no nosso propósito.